E aí tem umas perguntas que vieram no teu live tip. Então vamos lá. O Xandinho do Brasil mandou. Tomar leite direto da teta da vaca é seguro? Tem risco de doença? Devo ferver antes de tomar? Meu, depende do jeito que tu tá querendo tomar esse negócio. Olha só, eu não acho seguro, sabe por causa de quê, Leandro? Porque se a vaca for brava, pode dar um coice nele. Não é verdade? Vai machucar, entendeu? Mas as pessoas... O pior não é se a vaca for brava, é se o boi for, o marido dela for bravo. Piorou, né? Pode dar uma chifrada, né? Então, olha... Ali, ó, tomando e o boi vem por baixo, assim. Então, o leite, ele é assim, ele é totalmente limpo, ele sai da vaca totalmente limpo, porque a mãe, presta atenção, a mãe ferve o leite para dar para o filho? Não, não precisa ferver, ele mama. Então, o leite que sai da vaca, ele não precisa de ferver, pelo contrário, se você ferve, você vai perdendo a qualidade do leite, principalmente se você ferve das formas que as pessoas fazem, né, de subir borbolha. Aí da propriedade ali desnatura do leite. Então, eu conheço muita gente, não, uma, duas não, que cresceu aqui na roça, tomando leite da vaca sem ferver, é mais saudável, sem ferver é muito mais saudável, tá? Tem que cuidar o recipiente do fornecedor que compra. Sim, mas olha só, mas presta, sim, é porque aí ele, mas o que acontece? Geralmente, você vai conhecer, pelo menos que eu estou falando aqui, o ideal é você ir lá, conhecer o fornecedor, pelo menos ter um contato com o fornecedor, entendeu? É lógico, você não conhece, mas o que acontece? De supermercado, não acontece muito isso, tá? Deixa eu dar um exemplo, tá? Aqui perto tem uma senhora que vende queijo e vende leite, tá? Então, eu fui lá, conheci a casa dela, conheci aonde ela faz o queijo, a coisa mais linda, limpinho, muito melhor que qualquer fábrica que existe por aí, entendeu? Então, onde ela faz o queijo, a geladeira, tudo organizadinho, tudo em inox, azulejado, tudo bem limpinho. Então, vai ter que ver isso aí, porque se tu não tem a vaca e tu não toma o leite direto da teta da vaca, e tu compra o leite in natura, tu vai ter que olhar essa situação. Então, a garrafa PET que ela entrega o leite de 2 litros, ela tirou o rótulo, não tem nada, bem limpinho, tudo branquinho. Então, aí tu cuidando disso aí, tá meio caminho andado, acho, né, se tiver alguma sujeira, eu nunca vi, olha só, vamos para a estatística. Eu nunca vi ninguém passando mal porque comprou leite da teta da vaca, leva um paninho úmido, pelo menos, para limpar a teta. Olha só, eu nunca vi ninguém passando mal porque consumiu um leite de alguém que não limpou, eu nunca vi. E se o leite tiver se a pessoa tiver com alguma sujeira, ou sei lá, às vezes a vaca caiu, como é que se fala? As fezes, né? Porque às vezes você tá, quando você tá tirando leite, é muito comum a vaca defecar. E às vezes caiu fezes ali, vamos dizer assim, quando você está colhendo manualmente, é mais difícil disso acontecer, tá? Porque você está ali, você está tomando conta e tal, você está ali, se você viu, você pode dar lá para um outro animal, se acontecer alguma coisa, entendeu? Geralmente as pessoas dão para o porco, eu ia falar isso, mas eu recomendo não dar para o porco. Aqui eu não tenho porco. Mas o que acontece? Eu entendo que é muito mais seguro quando você faz ali pessoalmente. E se tiver alguma sujeira, alguma coisa ali, vai aparecer no leite. Agora, a pessoa tá. Eu queria falar muito sobre isso, sobre essa questão de medo de bactéria. O medo da bactéria está fazendo todo mundo ficar doente. Porque eu consumi a vida inteira o leite de supermercado, que teoricamente é limpinho, e o que eles fazem? Jogam aquele monte de química e eu passei mal e tive pneumonia por causa disso.
E você vê um monte de gente passando mal nesses lugares que são super higiênicos, cheios de química, e as pessoas com medo da bactéria acabam se dando muito mal, como eu me dei mal várias vezes consumindo leite de supermercado. E leite, assim, da roça, eu nunca vi ninguém ter problema, entendeu? Indo pela estatística, é muito mais seguro ter uma pessoa ali. E para quem não sabe, quando tira esse leite da vaca, com aqueles maquinários, volta e meia, eu já fui lá ver, tá? Eu não vi negócio de YouTube, não. Eu moro na roça, eu fui lá ver. Cai aquele sugador ali da leite da vaca, eu esqueci o nome, mas aquele sugador ali da testa da vaca, às vezes cai. A pressão diminui, ele cai. E a vaca tá defecando. E às vezes cai fezes ali. Aí você tem que confiar que o cara vai lavar aquilo direito. E como é que lava aquilo direito? E como é que fica limpa aquela mangueira ali de dentro? Você tá entendendo o problema que eu falo, Leandro? Como é que fica limpa Sim. aquela mangueira de dentro? Aí pode ser que ele jogue, qual é o procedimento normal? Eles jogarem uma água quente ali. Pega uma mangueira com água quente, se o cara tiver lá, joga, e você tem que confiar, mas eu não confio muito que aquela mangueira ali seja muito fácil de você limpar. E como não é muito fácil de limpar, geralmente como é que eles fazem? Eles tacam química de novo, tá? Tacam química e tal. Então, manualmente, eu acho, as pessoas ficam com medo das coisas manuais. Eu sou o contrário. Eu tenho medo das coisas que não são manuais, entendeu? Que é o que eu vejo problema no dia a dia. Eu vou falar uma coisa aqui, gente, mas é a minha opinião, tá? Eu acho que eles nem se preocupam em limpar, porque eles já colocam tanto produto químico lá para aquilo ir para a caixa, tá? Que daí para eles tanto faz. Mas isso é só a minha opinião, tá? Eu preciso ler as perguntas do teu live tip. Posso ler? Pode? Então tá. Vamos lá, vamos adicionar o palco. Deixa eu ver o que eu Enquanto tenho ele lê aí, aqui. vocês percebem, eu não fico segurando Hã? informação, não, tá? Se vocês perguntarem aqui, eu respondo de bate-pronto e acabou, tá? Porque tem gente que fica segurando informação, aqui eu tô para falar mesmo. Mas pode falar aí, Leandro. Não, mas elas não estão segurando, não. A única coisa que faltou daquelas perguntas é se pode dar o magnésio todos os dias, para a questão do filho do Robert. Ó, eu vou falar o que eu faço para mim e o que eu faria se eu tivesse um filho, tá? O que ele vai fazer com o filho dele, eu não sei. Mas o que eu faço para mim e o que eu faria se eu tivesse um filho? Dá em todas as refeições que eu lembrar. Eu daria isso pro meu filho. E eu faço isso. Todas as refeições que eu lembro, eu tomo o magnésio. Entendeu? Desde que não tenha nenhum problema com diarreia. Entendeu? Não tem problema com diarreia, é o máximo que dá para tomar sem ter diarreia. Agora, tem que ter bom senso na hora de aumentar, né? E, gente, Isso o aí. magnésio, depois a gente pode fazer uma live, o Só do Leandro. A gente magnésio, tem que né? ver ainda. Quê? Pode fazer uma live só sobre isso, né? Só sobre o magnésio. Inclusive, quem for mandar pergunta aí, pode pedir, ó, próxima live faça sobre isso, porque depois eu e o Leandro aqui, a gente decide o que a gente vai falar na semana que vem. Vocês Isso. podem dar uma sugestão aí do que vocês querem, se é sobre saúde, se é sobre sobrevivencialismo, se é sobre a Bíblia, sobre pré-existência, por que nós éramos pré-existentes antes de vir aqui para a Terra, sobre semente da serpente, quem é a descendência de Caim, quem é o pai de Caim, enfim, tem vários assuntos que eu posso falar, como identificar um psicopata, né? Eu já fui vítima, então eu posso falar por experiência própria, e muita gente se mata porque foi vítima de psicopata e não teve a força que eu tive para me reerguer. Então, é uma questão de um problema público muito grande, que não se fala muito. Enfim, aí vocês, quem quiser dar sugestão aí, provavelmente você vai dar sugestão, eu vou estar falando sobre a sugestão que você der, tá? Na próxima aula, sobre rotinas saudáveis, só sobre o cloreto de magnésio, só sobre os produtos de abelha, enfim. Mas, qual foi o comentário aí, ou a pergunta? Espera aí. Leonardo, o que você acha dos probióticos vendidos em farmácias? Funcionam ou é melhor buscar fontes naturais como o kefir? E, então, o kefir é excelente, tá? É um leite melhorado, né? Para quem não sabe, o kefir é um fermentado feito de leite. Você tem ali a mãe, né? Que eles falam, que eles chamam de scooby, sei lá, alguma coisa assim. E aí você coloca no leite e ele fermenta.
A coalhada também dá mais ou menos na mesma. Você pode aproveitar um pedacinho da coalhada para colocar numa nova, ou começar do zero, tanto faz, mas é óbvio que eu prefiro o feito em casa. Na verdade, eu não... Nada que é vendido em farmácia e supermercado eu tenho comprado, entendeu? Eu estou no último da lista, que é não comprar nada do supermercado, está faltando a carne que eu compro às vezes, mas para falar a verdade eu compro porque eu quero comprar algumas coisas lá. Eu vou assumir, vou assumir uma coisa de açougueiro aqui, Leandro. Às vezes eu compro um pouquinho de carne, porque eu compro a carne para os meus cachorros, e aí para poder fazer amizade com o açougueiro e não ficar só comprando aquelas coisas mais baratas do cachorro, aí eu acabo comprando uma coisa para mim para fazer amizade com o açougueiro, entendeu? Às vezes eu levo uma frutinha para ele e tal, e aí ele consegue as coisas que eu quero. Eu compro Hoje, muita pelanca e hoje, tal, cachorro. hoje em dia na internet eles chamam isso de network. E, É contato, ajudar as outras pessoas. Agora eles chamam de network. é, Então que eu vamos chamo para a de próxima. Eu chamo de desenvolver fornecedor, mas assim, ó, reforçando, nenhum suplemento, zero, zero. Mas Léo, mas esse suplemento aqui você acha exceção? Não. Fora o cloreto de magnésio, não tem nenhuma exceção que eu acho que vale a pena. Zero, 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 zero. Ok. A próxima é: qual a sua opinião sobre a água que bebemos? A água da torneira, mesmo filtrada, é segura? Essa pergunta é Então, boa. olha só, é, foi noticiado que foi encontrado dessa água, né, que ela como é que se diz? Ela passa por um processo de eu esqueci o nome, mas não o processo que a prefeitura faz, né? Aqui no Espírito Santo chama Cezam, mas é um processo assim para você deixar a água assim minimamente para você lavar carro, alguma coisa assim, não é para você beber, tanto é que você tem que filtrar em casa, enfim. Mas foi encontrado material radioativo. Então, como é que você vai ter um filtro, por mais caro que seja, por melhor que seja, como é que você vai encontrar um filtro que tira a radioatividade? Então, eu penso que a melhor água que tem é a água da fonte da natureza, que é o que eu tenho aqui. A poucos metros aqui, tem uma água aqui que é da fonte, que sai da terra. Para mim, essa é a melhor água que tem, que foi o filtro criado por Deus. Então, essa água, para mim, ela é pura, não precisa de complementação nenhuma, e se você tiver separar ela ali de forma que ela nasça e não tenha nenhum animal colocando fezes, nem nada ali, você pode até tomar direto. Agora, se você não tem uma proteção ali da nascente, aí você tem que passar num filtro. Aí o que eu uso é o filtro de barro, entendeu? Só que aí a vela que eu uso é uma vela sem prata coloidal, tá? Geralmente as pessoas querem usar prata coloidal, mas prata coloidal ela solta química, ela solta prata, soltam íons de prata e eles são visíveis, para quem não sabe, tá? Inclusive, ela sai uma borra preta do processo de fazer a prata coloidal. No filtro você não vai ver a borra preta porque é uma quantidade pequena, mas eu recomendo a vela comum, tá? O filtro de barro comum com uma vela comum sem sem prata coloidal, que inclusive você vai pagar mais caro à toa. Mas da rua, eu entendo que você pode comprar o filtro mais caro do mundo, que não vai ser suficiente para tirar coisas como radioatividade. Por isso que eu falo que você tem que ir para a roça, se você quiser cuidar bem da sua saúde. E para quem não conseguiu sair ainda, a minha recomendação é que faça isso. Pegue o fim de semana, pelo menos um fim de semana sim, outro não, ou uma vez por mês, e você vai para a roça e você começa a comprar o leite, comprar o queijo, comprar a manteiga, comprar o alface, coletar água e levar o máximo de água para você beber em casa quando você estiver em casa. Que trouxer da fonte, direto da natureza, né? E é uma coisa gostosa de se fazer, você vai fazer um passeio muito barato, entendeu? Em vez de ficar indo para a praia lá, comendo picolé, essas porcaria na praia, você vai ou ficar bebendo, passar o dia inteiro na casa de um amigo, tomando cerveja, você vai para a roça com a família e consome e traz essas coisas da natureza direto para casa.
e desenvolva o seu fornecedor, leva um presentinho, anota o nome dele. Aí você, e seu filho, como é que tá? Você vai saber o nome do filho dele, leva um negocinho da cidade para ele, sei lá, alguma coisa, e desenvolva seus fornecedores. Compra uma carne a mais. Ô, ô Leonardo, tu quer saber o processo de purificação da água da concessionária? Não é o nome, não é saber, não, é o nome. É que o nome já diz que ele não é de purificação, como é que é o nome? Ajuste de pH, Não, fluorescência, não, é um nome que diz assim, é tipo assim, ó, o adição de nome é como se cloro, estivesse falando assim, ó, é um processo de tirar só o grosso. Só que tem um problema também, Leandro. Eles decantação. colocam, quer? É a Não tem nada, não, é tipo assim, pré-filtragem, é um nome que dá a entender que não, a água não tá pura, é só eu não vou saber, você não vai entender, não. Depois eu pego na internet e falo. Mas também não importa isso, não. A questão é o seguinte: é que eles assumem que a água não é própria para consumo, e eles colocam. Anota aí que essa vocês não sabem, tá? Cálcio. Eles colocam cálcio. E eles estão entupindo a artéria das pessoas com cálcio, entupindo o coração. E o cálcio tem nos suplementos, tá? A gente pode falar um dia só sobre suplementos. Se vocês descobrirem o que tem no suplemento, você nunca mais põe um suplemento na boca. Eu recomendo às pessoas viver de alimento. Pólen é alimento, mel é alimento. O alimento ele é suficiente, tá? Se alguém te disser que você precisa de suplemento para viver, ele tá enganando e te enganando, ou ele está mentindo, tá? Não precisa de suplemento para viver. Então, o que acontece? Em relação à água, eles colocam cálcio, eles colocam cloro, colocam. Tem aí, parece que eles estão querendo usar, eu não sei se já estão usando. Como é que é o nome? Aquele negócio que eles colocaram nas injeções. Nióbio? Não. Sem ser nióbio, o outro. Vai que você vai acertar. Grafeno? Grafeno. Estão querendo limpar com grafeno. Inclusive, eles estão usando, tá? Uma outra dica aí importantíssima. Eles estão usando agora grafeno nos produtos orgânicos. Entendeu, Leandro? Nos produtos oficialmente. Então, o que acontece? Quando eu falo de produto orgânico, não é necessariamente aquele produto orgânico com selo. Lógico, entre o produto orgânico com selo e sem selo, se eu tivesse na cidade e fosse comprar, eu ia comprar com selo. Mas entre o de selo e o orgânico sem selo da roça, daquele que você conhece o fornecedor, 1 milhão de vezes e mais confiável aquele fornecedor que você desenvolveu que não tem selo, tá? Que geralmente quando tem selo tem alguma pegadinha ali no meio. E o que acontece? Tem muito custo para poder a pessoa oficializar isso, e para poder baixar o custo ele acaba botando alguma química, alguma coisa ali no meio, enfim, ou não querendo, enfim, sempre tem uma pegadinha. Então, o orgânico, você conhece do fio do bigode do cara que te vende. É esse que é o melhor orgânico, entendeu? Sem selo. Sem selo, eu gosto de produto sem rótulo. Quando eu chego para desenvolver um fornecedor que ele já cresceu ao ponto de ter rótulo, eu falei, rapaz, esse cara tá querendo. Já, assim, não tô falando que todo mundo que tem rótulo é ruim, não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo o seguinte: tem muita chance É de que ter às alguma vezes. coisa ali para poder baixar o custo, entendeu? É, é que E não é tão confiável. O fato é que não é tão confiável. Talvez até um dia eu coloque rótulo também nos meus produtos e tal, não sei o quê. Mas o que acontece? Vai muito assim para a questão de ganhar dinheiro e tal. Não todo mundo, você está entendendo? Mas um percentual. Agora, já aquele fornecedor pequenininho, que não tem rótulo e tal, ele está preocupado com aquela vidazinha pacata dele e tal, tem mais chance de ser um produto saudável, entendeu? Muito mais chance, entendeu? Fornecedorzinho o negócio, pequenininho e tal. o negócio é conhecer, né? Tem que conhecer, tem que ver, conversar, conhecer. Ó, chegou uma outra pergunta aqui no live tip. O Chucro BTC mandou, tá? Qual a sua opinião sobre o caldo de ossos? Tá. Mas antes, só complementar da água. Eles colocam um monte de, além dos que eu falei, eles colocam um monte de química, cloro, grafeno, mais outras coisas também, tá? Para poder, o cálcio, para poder, acho que decantar a sujeira e tal.
Então tem um monte de problema ali que o filtro, entendo eu que é tanta química que nenhum filtro vai conseguir tirar e deixar a água como da nascente. Mas em relação ao caldo de ossos, é uma das coisas mais saborosas e gostosas e saudáveis que você pode comer, tá? Mas eu falei sobre isso na aula passada, né? Que foi a receita de caldo de mocotó. É uma receita bem complexa, né? Você pega a pata de vaca, coloca na água e ferve até amolecer, tá pronto. Acabou a receita. Põe na água e ferve até ficar pronto. E depois você tempera, acabou, tá pronto. Só demora. É uma delícia. Pode ser também de pé de galinha, pode ser, enfim, pode ser também da pata de carneiro, sei lá. Só não pode ser de porco, né? Porque de porco é um animal impuro. O porco, todos os animais que a Bíblia relaciona como impuros. Isso aí, olha Tudo aí, que é ó. dos animais é bom. Consegue enxergar aí, ó. Tu consegue enxergar, você, ó, consegue enxergar aí a minha vista da onde eu tô fazendo a live aqui, ó, agora? Tô enxergando. Eu levanto a minha cabeça aqui, ó, e eu enxergo isso aqui, ó. Ó, Uhum. é isso que eu enxergo, ó. Entendeu? E aí o pessoal deu aqui como dica para a próxima live, tá? Peraí que... não consegui... agora é tão bonito. Eles deram aqui pré-existência, como fazer o passo a passo para uma vida na roça, identificar psicopata também, magnésio, pré-existência, foi isso aí. Vão depois